Quero compartilhar com você hoje, brevemente aqui, sobre 3 aprendizados que eu tive durante esses anos com o projeto de vida. Primeiro é a renovação, que é a palavra que nós recebemos para o próximo ano. É o ano da renovação. Sabe, às vezes chega esse momento, a gente começa a olhar para a nossa vida, né? Lembrar lá do mês de janeiro, às vezes uma oportunidade que a gente perdeu, algo que a gente deveria ter feito. E isso é uma bênção, porque a gente começa a analisar a nossa vida. A gente vai aprendendo com cada situação. Mas a gente olha para trás e quer que Deus reutilize situações em que a gente viveu. A gente fica olhando e dizendo: Senhor, poxa, se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse estar lá naquele filme De Volta para o Futuro, programar lá, dia tal de tal mês, eu teria agido diferente. A gente fica buscando, às vezes, desculpas por algo que a gente fez ou deixou de fazer. Aí a gente vai encarar um novo ano, a gente vai encarar novos projetos, a gente está debaixo de uma nova palavra, e a gente fica olhando: poxa, mas se esse ano tivesse sido um pouquinho diferente, eu entraria para conquistar coisas maiores. Mas Deus não reutiliza, Deus recicla muitas coisas na nossa vida. É como essa garrafa aqui. Eu poderia dizer: Senhor, eu tomei toda a água, poxa, e agora eu estou com sede. Senhor, olha aqui, eu usufruí de tudo que o Senhor tinha para mim, mas eu agora não tenho mais nada, e a garrafa fica vazia, e a gente fica querendo que Deus encha novamente na mesma porção. A gente quer que Deus coloque a mesma medida que nós vivemos em 2023. Mas Deus, muitas vezes, Ele não faz isso. Ele pega aquilo que, às vezes, a gente tomou água, essa garrafa reciclável, ela pode ser descartada, e a gente quer que Deus faça da mesma maneira. Mas às vezes Deus pega algo e recicla nas nossas vidas. Porque Deus, assim como essa garrafa, depois que ela for reciclada, ela pode se transformar em algo ainda maior. Ela pode se fundir, se unir com outro plástico, para fazer uma garrafa maior ainda, para que caiba uma porção maior ainda. Deus faz em muitos momentos da nossa vida. Deus, Ele usa a nossa história, Deus usa a nossa experiência para nos promover. O que eu quero dizer para você é que 2023, ainda que você ache que tenha perdido a oportunidade, ainda que você ache que tenha chegado tarde demais, Deus vai usar essa história, esse processo, para te preparar para aquilo que vai vir em 2024. Talvez você diga: eu estou com uma garrafa vazia, Senhor, enche, coloca o que tinha para acontecer em 2023. Não, Deus não vai colocar em 2024 o que era para 2023. Existe uma porção nova, existe algo que vai se fundir, vai se juntar a algo maior, para trazer projetos ainda maiores sobre a sua vida. Mas quando a gente olha para o descartável, a gente diz: é descartável. Olha aqui para mim. Jesus veio em primeiro lugar para os judeus, para o povo dele. Sabe o que eles fizeram? Eles descartaram. Eles não quiseram saber de Jesus, e eles descartaram. E Jesus, através da graça, Ele veio para os gentios, para mim e para você. O que eu quero dizer para você é que tem muita gente descartando algumas coisas, mas isso vai vir de graça para a sua vida. Porque quando alguém olha para uma garrafa vazia, para alguns não tem valor algum, mas outras pessoas olham e dizem: daqui eu posso extrair riqueza. Se eu juntar essa garrafa com outra e com outra, eu vou conseguir algo com ela. Entenda o seguinte: tem muita gente que está desprezando a fé, está descartando a fé, mas você está aqui porque você entende que isso pode vir sobre a sua vida. Eu quero liberar uma palavra profética. Tem gente que está abrindo mão de negócios, tem gente que está abrindo mão de sonhos, e você vai ver valor naquilo, e Deus vai entregar nas tuas mãos aquilo que para alguns não era nada, para você será uma virada de chave na sua vida. Nós precisamos nos renovar. Romanos 8:28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Não existe tempo perdido. Em todos os momentos Deus está agindo, e agindo em nosso favor.
Ainda que a gente tenha perdido, ainda que a gente tenha falhado, ainda que a gente tenha errado, Deus usa isso como uma experiência para transformar em algo maior para as nossas vidas. Coloca o teu coração em 2024. Coloca o teu coração naquilo que talvez as pessoas estejam descartando. Mas se você olhar com bons olhos, se você valorizar, se você tiver humildade para receber isso, Deus irá te promover no ano de 2024. Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É só uma garrafa vazia, mas daqui eu posso formar algo maior, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tenha humildade para reconhecer que talvez para algumas pessoas não tenha valor, mas para você tem. Tem gente que diz para você: esse casamento não tem valor, mas você sabe o sonho e o projeto que tem aí. Tem gente dizendo para você: não, abandona esse negócio e vai para outra coisa, mas você sabe o valor que tem aí, que Deus te preparou durante esse ano de 2023, para te transformar em algo maior, para que Ele possa derramar promessas ainda maiores para a sua vida. Busque uma renovação, mas não no mesmo formato. Não pense que Deus vai agir na mesma embalagem. Não, Deus te preparou, porque Ele quer te surpreender no ano de 2024. Ele quer trazer coisas ainda maiores. Então, se torne uma nova embalagem. Se torne em algo maior. Porque quanto mais botijas você apresentar ao Senhor, mais botijas Ele vai ter para encher. Está entendendo isso? Você pode no seu projeto apresentar apenas uma botija, dizer: Senhor, enche, e Ele vai encher. Agora você pode ser ousado, dizer: Senhor, tem uma, tem duas, tem 10. E o que você vai fazer com isso? Eu vou transbordar. Eu vou ter além do que eu preciso. Eu vou poder transbordar sobre a vida das pessoas. Então pega o teu projeto hoje e começa a apresentar as botijas diante do Senhor. Comece a aumentar o nível, a profundidade delas. Apresente algo mais profundo. Apresente algo maior para o Senhor encher. Porque se é para Ele encher pouco, Ele vai encher pouco. Mas se você apresentar grandes projetos, é isso que Ele vai trazer sobre a sua vida. Segundo, nós precisamos sair das divisas. Lucas capítulo 17, versículo 11 diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa. Diga isso, divisa. Não, diga como quem vai conquistar algo grande em 2024. Diga, divisa. Entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro. Então ele lhe disse: levante-se, porque a tua fé, levante-se e vá, porque a tua fé te salvou. Aqueles homens foram encontrados por Jesus na divisa, entre 2 povoados, entre 2 cidades. E a divisa é o local onde a gente não sabe se vai para lá ou se vai para cá. Tem dia que o vento está soprando para a direita, a gente vai. Mas o vento sopra para a esquerda, a gente vai também. E a gente começa a ficar meio indeciso com a notícia, com o cenário. Poxa, mas se eu não tivesse perdido aquela oportunidade, poxa, mas e se? E a gente vai colocando algumas dúvidas diante do nosso projeto. Mas olha o que acontece. Esses 10 leprosos, quando eles se encontram com Jesus, Jesus disse o quê? Vão e mostrem-se aos sacerdotes. Aqueles homens, eles precisaram sair da divisa. Eles precisaram seguir debaixo de uma palavra.
Eles precisaram tomar uma direção na vida deles. E quando eles decidem obedecer à voz de Deus, quando eles decidem sair do lugar da divisão, eles alcançam o milagre deles. O que eu quero dizer para você é o seguinte: apenas ouça a voz de Deus para a sua vida e siga em direção, porque esse é o caminho que você encontrará o seu milagre. Nós não podemos ficar no meio do caminho, nós não podemos ficar no local da dúvida. Às vezes tem momentos que Deus não fala. Eu não sei se você já passou por isso, mas são momentos onde a gente precisa decidir debaixo dos princípios, debaixo do propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas se você decidir, vá até o final, porque Deus vai te honrar na tua decisão. Se você decidir, vá em direção à promessa de Deus, naquilo que está no seu coração, porque a palavra diz que Deus coloca em nós tanto o querer quanto o realizar. Tem coisas que você está achando que é coisa da sua cabeça, que é um desejo simples, mas é Deus colocando um grande projeto no teu coração, e é aí que Ele quer te alcançar, é aí que Ele quer te encontrar. Esse homem, quando ele retorna, 10 foram curados, e Jesus pergunta: mas espera aí, não deu certo com todo mundo? Deu, Senhor, mas só eu volto para te agradecer. Aquele homem fez algo memorável. Aquele homem fez algo que os outros 9 não fizeram. E aquele homem, ele não somente foi curado da sua lepra, mas Jesus diz: vai, porque a tua fé te salvou. Aqueles homens, 9, eles receberam uma bênção, algo tremendo, foram curados. Mas um deles fez algo diferente e teve um acesso diferenciado a Jesus. Você tem que entender que quando você sai da multidão, quando você decide retornar, quando você decide se colocar diante do Senhor, ali o Senhor vai entregar algo maior do que você recebeu até hoje. Te prepara para em 2024, todos os dias retornar à casa de Deus, retornar à presença de Deus, porque serão momentos onde o Senhor vai te promover, vai te colocar em níveis maiores, em níveis mais profundos do que a maioria. Por quê? Porque essa é uma decisão que você tomou de experimentar o sobrenatural. Tem momento que a gente precisa dizer: eu vou sair daqui. Eu não posso ficar flertando entre 2 reinos. Eu preciso tomar uma decisão. Se a palavra que Deus me deu, eu vou em busca dessa renovação. Eu sei que o meu casamento vai ser renovado. Eu sei que o meu GR vai ser um GR ainda mais cheio de poder de Deus. Eu tenho certeza que a minha empresa, ela vai multiplicar. Por quê? Porque é o ano da renovação. E aí você tem que caminhar debaixo dessa palavra, em direção aonde Deus te mandou estar. Ele disse: vão e mostrem-se aos sacerdotes. Vão até os sacerdotes. Saiam desse lugar onde vocês estão divididos, onde vocês não sabem se vão para a direita ou para a esquerda. Saiam desse lugar hoje que tem limitado a vida de vocês e vão em direção à promessa. Coloca no teu projeto algo que vai te tirar das divisas. Coloca no teu projeto algo que vai demonstrar que você está caminhando em direção à palavra de Deus. Jesus não fez assim: ó, sejam curados, agora vão caminhando. Não, enquanto eles caminhavam, enquanto eles estavam naquele ano, enquanto os meses se passavam, Jesus agiu na vida deles. Enquanto você caminha pelo próximo ano, enquanto você caminha debaixo de uma palavra de Deus, Deus vai trabalhando em teu favor, em nome de Jesus. E terceiro, defenda o que é seu. 2 Samuel capítulo 23. E depois dele Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra, cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus, este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Samar, um dos valentes de Davi, um homem de Deus, ele tinha o seu campo de lentilhas, e os filisteus vinham frequentemente para roubar
aquela lentilha. Mas chega um dia que ele dá um basta naquela situação. Chega um dia onde ele decide defender o que é dele. Chega um dia onde ele decide ir além. E ele se coloca no meio do campo de lentilhas para defender. Primeira coisa, ele não fugiu daquilo que era a missão dele. E eu quero dizer algo aqui que talvez você não vai entender muito bem. Não foge do ano de 2024. Não foge do que Deus tem para a sua vida. Não fuja do processo de Deus. Não fuja de cada palavra que o Senhor tem para a sua vida. Não abra mão daquilo que é seu. Primeira coisa, você tem que defender o que é seu, o que você já conquistou. Porque o campo de lentilhas para algumas pessoas não valia muita coisa, mas Samar sabia daquele dia que ele colocava a semente, do dia que ele arava a terra, do dia que ele ia lá regar. Aquilo para ele tinha valor e ele decidiu defender. Não abra mão daquilo que Deus já fez na sua vida. Estabeleça projetos maiores, mas existe um campo para você defender. Existe algo para você trabalhar. Alguns projetos farão com que algumas pessoas fiquem pelo caminho, porque naquele momento Samar ele ficou sozinho. As pessoas fugiram, as pessoas abandonaram. Aquele amigo que disse nós estamos juntos ficou pelo caminho, mas Samar continuou ali, porque o projeto não era para o amigo, o projeto não era para o parente. O projeto era dele, a terra era dele, a promessa era para ele, e ele não arredou o pé daquilo que era dele. Ele defendeu primeiro a terra, depois a lentilha. Pode não ter vindo uma boa safra de lentilhas para você, pode ser que até não tenha chovido, pode ser que até você tenha sido roubado, mas espera aí, você ainda tem a terra, você ainda tem aonde Deus pode fazer, você ainda tem aquilo que Deus pode trazer sobre a sua vida, porque a terra é boa, o propósito continua, as misericórdias se renovarão, a bondade acerta. E ele se coloca no meio do campo, não foi no canto, não foi lá do lado esquerdo, no meio do campo, porque quando ele se coloca no meio daquele campo, ele se expõe, ele diz: eu estou aqui, eu não vou ficar pelos cantos, eu não vou ficar fugindo, eu estou aqui no meio, eu estou comprometido, eu estou entrando de cabeça nesse projeto, eu estou aqui para acontecer, eu não vou fugir, eu não vou abrir mão. Exponha a tua fé, exponha a tua fé em oração, exponha a tua fé na tua oferta de sacrifício, exponha a tua fé com palavras proféticas, exponha a tua fé diante de Deus, diz: Senhor, eu estou aqui no meio desse campo, porque isso aqui para mim tem valor, porque meu Deus, podem ter abandonado, mas eu estou aqui, porque a promessa do Senhor é para a minha vida. Naquele momento, ele decidiu não apenas fazer algo, mas ele decidiu dar algo, porque ele poderia ter lutado com os 2, 3 filisteus para ver se eles recuariam, mas ele se coloca no meio daquele campo, e ele diz: se preciso for, eu vou dar a minha vida. E existe uma diferença aqui, entre fazer e dar. Eu posso fazer um suco maravilhoso, dou para você e você experimenta, mas eu posso pegar um suco e te dar. Sabe o que é isso? O que eu faço, o outro pode experimentar, mas o que eu dou, o outro carrega. Quando eu entro no meu projeto, me colocando no meio do meu campo de lentilhas e dizer: daqui vai sair um milagre. Pode ser que para muita gente não tenha valor, mas eu sei a dedicação, a oração, o jejum, a porta que Deus abriu, e desse lugar eu vou dar a minha vida, eu vou entregar aquilo que eu tenho de melhor, eu vou dar os meus sonhos, eu vou dar. Sabe por quê? Porque Jesus fez muitos milagres, sim ou não? Gente, Jesus fez muitos milagres, sim ou não? Mas quando houve uma virada, uma transformação, quando tudo mudou, o que ele fez? Ele não fez, ele deu. João 3,16 diz: porque Deus amou
o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Existem momentos da nossa vida que não adianta a gente ficar fazendo, a gente precisa dar o nosso melhor. E querido, eu não estou falando somente da sua oferta, não. Eu estou falando de dar o teu compromisso, entregar a tua vida se for preciso. Porque Samar, ele se coloca no meio do campo de lentilhas, e ele dá a sua fé diante de Deus. Ele coloca a sua coragem diante de Deus. E a Bíblia diz que quando Samar se coloca no meio do campo de lentilhas, sabe o que aconteceu? Deus fez um grande livramento. Quando você decide dar algo, quando você decide se comprometer com algo, você vê Deus agindo de uma forma sobrenatural. Você vê Deus colocando a mão dele sobre a sua vida. Atos 20:35 diz assim: mas bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Ei, está querendo entrar no teu projeto para receber muitas coisas? Eu também. E está tudo certo. Mas eu estou disposto a entrar em 2024 dando a minha vida para conquistar aquilo. E aí é algo diferente. Porque tem gente que faz algo e tem gente que dá a própria vida, comprometido com o seu milagre. Eu quero que você se coloque em pé, por favor. O que eu faço, o outro experimenta. Mas o que eu dou, o outro carrega. E a pergunta é: está querendo que alguém experimente? Ou você está disposto a dar para que outro carregue? Deixa eu te explicar melhor. Jesus fez muitos milagres e as pessoas experimentaram cura. O leproso, o cego, o paralítico, a mulher do fluxo de sangue. Mas teve um momento que ele precisou dar. A partir do momento que ele deu, nós podemos carregar a nossa salvação. Nós podemos carregar cada uma das promessas. Entra 2024 colocando nas mãos do Senhor aquilo que você não deve carregar, mas deve estar nas mãos dele, porque você vai experimentar algo que não é comum. Muitos experimentaram o que Jesus fez, mas quando ele decidiu uma virada de chave, quando ele decidiu salvar a humanidade, ele deu. Samar precisou fazer diferente, porque eles eram roubados frequentemente. E naquele dia ele diz: não, a partir de hoje a história vai mudar, porque eu vou para o tudo ou nada. Eu estou me expondo no meio do meu campo de lentilhas, e aqui eu vou dar a minha própria vida por aquilo que Deus me entregou.